Histórias do caminho, o bem e mal sofrer. Véspera da alegria. Tende confiança. Eu venci o mundo. Jesus, Evangelho de João capítulo 16, versículo 33. Se provações te visitam, arrima-te na fé e atende às tarefas que te foram confiadas. A terra ainda não é um paraíso, conquanto as fontes e flores que a enriquecem. O sofrimento está em nós e achamo-nos no presente estágio evolutivo, com bases nas tribulações de que necessitamos para nossa própria renovação. Disse-nos Jesus: tende confiança, eu venci o mundo. Sabemos, porém, que a vitória do Senhor veio pela cruz em que foi imolado. Vencido, vencedor. Derrotado e triunfante. Lembra-te disso e o sofrimento se te fará a véspera da alegria. Emanuel. O bem e o mal sofrer. Era uma tarde de outono. Em meio ao burburinho do cotidiano, uma jovem buscava organizar seus pensamentos para então tranquilizar a mente e conseguir trabalhar. Mas era tão difícil. Por mais que buscasse organizar suas ideias, em poucos instantes seu pensamento vagava entre lembranças e aflições. Desconcentrava-se e afligia-se. Sentia vontade de sair correndo para longe. No entanto, sabia que seu desconforto nada tinha a ver com seu trabalho. Além disso, não seria um lugar qualquer que lhe devolveria a serenidade perdida. Era nisso que pensava quando olhou pela janela. Nuvens espessas e escuras escondiam o sol. As montanhas próximas pareciam ter sido engolidas por densa névoa. A luminosidade do dia dava lugar à certeza da tempestade que não tardaria a cair. Sentiu seu coração ainda mais pesado. Era como se o seu estado de espírito estivesse representado pelo cenário emoldurado na janela. Quando as primeiras gotas da chuva começaram a escorrer pela vidraça, ela sentiu-se mais infeliz. O desejo de chorar só foi contido pela presença dos colegas de trabalho, alheios à sua dor. Baixou novamente os olhos na tentativa de retomar o trabalho quando encontrou, entre seus pertences, um papelzinho impresso. Era uma dessas curtas mensagens que se acham dentro dos chamados a biscoitinhos da sorte. Era singelo, mas preciso, e depois da tempestade vem a bonança. Reencontrar, naquele momento, quando a chuva caía pesada, o bilhetinho que receberá por acaso dias antes, parecia-lhe mais do que uma simples coincidência. Afinal, sentia-se em meio a uma tempestade. Problemas sérios invadiam sua vida. Era como se uma enxurrada estivesse arrastando para longe dela sua paz e sua felicidade. Olhou novamente para o pequeno papel e o releu. No instante seguinte, olhou para fora. Pensou: para Deus nada é impossível. Cobriu o rosto com as mãos e fez uma breve, mas sincera prece, rogando ao Pai força e coragem para prosseguir. Sentiu-se mais leve e acabou sendo envolvida, sutilmente, pelo trabalho. O telefone tocou, pessoas a chamaram para resolver questões profissionais, e assim foi. Sem que percebesse, seus problemas pessoais cederam lugar à concentração no trabalho que há pouco lhe faltava. Os minutos foram seguidos pelas horas. Quando, no final da tarde, ela voltou seus olhos para fora, não pôde conter o espanto. A chuva havia parado e o cenário era muito diferente. O céu, banhado por intensa luz do sol, não tinha nuvens. As montanhas, antes ocultas pela neblina, agora tinham seus contornos bem definidos. Naquele momento, uma colega aproximou-se e disse-lhe: quem diria, não? Depois da chuva que caiu no começo da tarde, um final de dia ensolarado como esse. E completou, sorrindo: para Deus nada é impossível. A jovem sorriu, sentindo o ânimo renovado, e pensou: e realmente, para Deus tudo é possível. O amor de Deus é uma presença constante na vida de cada um de nós. Elevados pela alegria ou arrasados pelo sofrimento, por vezes, esquecemo-nos disso. No entanto, em momento algum ele nos esquece, ou abandona. Bem sofrer. Aprendendo a sofrer, mentaliza a cruz do Mestre e reflete. Ele era senhor e fez-se escravo. Era grande e fez-se pequenino. Era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio.
Quem o contemplasse do pó de Jerusalém, no dia da grande flagelação, de certo identificá-lo-ia à conta de um delinquente em extrema penúria. As pregações dele haviam encontrado a sufocação do sinédrio, sua doutrina categorizava-se por abominável heresia, seus sonhos de confraternização pareciam aniquilados, seus beneficiários e companheiros vagueavam desiludidos, por único testemunho de reconforto entre as chagas da morte, não encontrava senão a piedade e o entendimento de um ladrão comum. Mas quem fixasse com Cristo a multidão, do alto da cruz, reconhecer-lhe-ia a condição de herói vitorioso, porque para o seu olhar a turba fanática não passava de vasto rebanho de irmãos necessitados de auxílio. Ele viu naqueles que o cercavam a ilusão da ignorância e percebeu todas as falhas dos perseguidores à maneira de moléstias do espírito, sob a máscara de dominação e falso triunfo. E sentiu apenas a grande compaixão que lhe nasceu do espírito com a paz inalterável. Se nos propomos a bem sofrer, procuremos anotar do cimo de nossa cruz aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos de entendimento. Compadece-te e auxilia a todos para o bem. Compadece-te daquele que se acha no oásis do lar, entronizando o egoísmo, e compadece-te daqueles que por não possuí-lo se comprazem na revolta. Compadece-te dos fortes que oprimem os fracos e dos fracos que hostilizam os fortes. Usa o tesouro que o Mestre te confiou por bênçãos de bondade, ao longo do caminho, e serás amparado por aquele a quem ampara, tanto quanto serás curado pelo doente a quem socorres. Do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Para bem sofrer, é preciso saber amar e, amando qual o Cristo nos ama, encontraremos na terra ou no mais além a luz interior que nos reunirá para sempre à perenidade da vida triunfante. Emmanuel. Cooperação com Deus. Tema: cooperação individual na execução do plano de serviço da providência divina. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas, que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto, assim, o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus, quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis? Professor ou mentor, se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? Dirigente ou supervisor, nos diversos ramos da atividade humana, se fosses chamado para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores à harmonia ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor, nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia avaram a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos? Obreiro do bem ou condutor da fé, se obtivesses da terra apenas demonstrações de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus, nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou a apagar o fogo do ódio, entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com o esquecimento de todo o mal? Onde estiveres e sejas quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. 9 Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior,
Porque, se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Ante as crises do mundo. Tema: comportamento individual perante as crises da sociedade humana. As crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nas regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e, nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Assim também, no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é, por vezes, imenso, no entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontre em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Emmanuel. Em paz de consciência. Tema: reconsideração na vida interior. Alguns instantes de reconsideração e perceberemos que, em muitas ocasiões, nós mesmos sobrecarregamos a mente de inquietações, com as quais, em verdade, nada temos que ver. Nesse aspecto de nossas dificuldades espirituais, assemelhamo-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros, permitindo-nos cair sob a hipnose de forças destrutivas a que se afazem alguns dos nossos parceiros de experiência. Justo compartilhar as provações do próximo, quando essas provações se lhe vinculem ao aprimoramento, mas, por que arrecadar os disparates estabelecidos voluntariamente por aqueles que lhes patrocinam o nascedouro? Comumente, estragamos grande parte do dia entregando-nos a aflições inúteis, com as quais em nada melhoramos a condição daqueles que lhes deram origem, muito ao contrário, em lhes hipotecando a preço, ei-las que se ampliam, transformando-se, vezes e vezes, em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Imunizemo-nos contra a absorção de venenos mentais, em cuja formação não tivemos o menor interesse. Se um companheiro infringiu as disposições da lei, convencidos quanto estamos de que todo reajuste surgirá pelo sofrimento, para que agravar a situação com apontamentos cruéis. Alguém ter nos acaluniado ou insultado, fermentando difamação ou veiculando boatos, sem lograr abrir a mínima brecha na fortaleza tranquila de nosso mundo interior. Por que perder tempo ou conturbar o coração, se o problema pertence ao maldizente ou ao caluniador, que responderão, sem dúvida, pelos males que causem? Tenhamos as nossas oportunidades de serviço, alegrias da vida íntima, afeições verdadeiras e tarefas construtivas em mais alto conceito, recebendo-as por bênção de Deus, que nos cabe valorizar e enriquecer com reconhecimento, trabalho, amor e lealdade aos próprios deveres. Se erramos, retifiquemos nós mesmos, reparando, com sinceridade, as consequências de nossas faltas. No entanto, se a obrigação cumprida nos garante a consciência tranquila,
Quando a provocação das trevas nos desafie, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma, abstendo-nos de passar recibo em qualquer conta perturbadora que a injúria ou a maledicência nos queiram apresentar. Emmanuel. Cólera em nós. Tema: prejuízos da irritação. Não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas. No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. Nesse sentido, vale destacar que cada um de nós desempenha papel determinado na construção do benefício comum, e se contamos, na execução dos nossos deveres, com amigos abnegados, capazes do mais alto sacrifício em nosso favor, temos, ainda, nas linhas da existência, aqueles espíritos que se erigem à condição de nossos credores, com os quais ainda não nos quitamos, de todo, no terreno das contas pessoais, transferidas à contabilidade de hoje pelo saldo devedor de passadas reencarnações. Ocultos na invisibilidade, por efeito da diferença vibratória no estado específico da matéria sutil em que se localizam, quando desencarnados, ou mesmo revestidos na armadura de carne e osso, no plano físico, eles se instalam na sombra da antipatia sistemática ou da perseguição gratuita, experimentando-nos com persistência admirável os propósitos e testemunhos de melhoria interior. É assim que vamos vencendo em exames diversos, opondo valores morais entesourados na alma ao assédio das provas, como sejam paciência na adversidade, resistência na dor, fé nos instantes de incerteza e generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho. Chega, porém, o dia em que somos intimados ao teste da dignidade pessoal. Seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio, e, se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, eis que a altivez ferida se assemelha em nós ao estupim afogueado de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Estejamos alertas contra semelhante poder fulminativo, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. De certo, nem sempre a doçura pode ser a marca de nosso verbo ou de nossa atitude, porquanto, momentos surgem nos quais o bem geral reclama a governança da providência rija ou da frase salgada de advertência, mas, é preciso não olvidar que a cólera nada remedeia, em tempo algum, e que, além de tudo, ela estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força de nossa evolução deficitária, ainda se nos alinham, nas trilhas da existência, à conta de nossos inimigos e obsessores. Emmanuel. Aflição vazia. Tema: o problema da ansiedade. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si, no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou dilapidá-la, e assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça, e tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que, muita vez, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Lembremo-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas, entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso,
com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo, ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso, não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Emanuel. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual, indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam, angustiadamente, por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras, com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Emanuel. Comentários finais. Quem mais sofre? Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Luiz Gonzaga escutar o povo, escutando aquela fila, acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Chico Xavier. Quando encerramos o império do eu em nós, e começamos a abrigar nosso Senhor Jesus Cristo em nossos pensamentos e ações, passamos a compreender quanta felicidade traz para o ser, o movimento de enxugar as lágrimas, de quem sofre e chora mais do que nós mesmos, fazemos pequenos nossos sofrimentos, ante as lágrimas doridos do mundo inteiro, passamos de esmoleiros para servidores, neste momento, como disse o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mestre amado, és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Escultores de almas, autores diversos, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 14, Véspera da Alegria. Momento Espírita. O bem e o mal sofrer. Abrigo, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 5, Bem sofrer. Encontro marcado, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, Cooperação com Deus. Encontro marcado, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 3, Ante as crises do mundo. Encontro marcado, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 13, Em paz de consciência. Encontro marcado, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 14, Cólera em nós. Encontro marcado, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 42, Aflição vazia. Vinha de luz, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 80, Como sofres? O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 5, Quem mais sofre?